E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal no YouTube. Hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre o App Architecture. Então, vou contextualizar para vocês o porquê eu persisto tanto em falar sobre o App Architecture, né? No passado, eu já tive discussões em empresas que eu trabalhei muito sobre arquitetura de aplicativos, né? A gente ia lá e tentava provar nosso ponto que tal arquitetura era melhor, que um Clean Architecture era melhor, que usando algumas partes do Clean Architecture era melhor, e já cheguei a entrar em confusões por conta disso, né? E eu fico muito feliz de poder hoje o próprio Flutter nos recomendar, né, uma arquitetura de software para que todas as pessoas consigam desenvolver uma coisa similar e ter uma documentação oficial, um guia para quem está começando também, né? Então, realmente eu fico feliz e eu trabalho muito em cima disso porque eu já sofri muito com isso no passado. O Flutter antes não tinha um guia, não tinha uma ideia clara do que desenvolver, como desenvolver. E assim que saiu essa arquitetura no ano passado, eu já comecei a revisar. Cara, eu já li várias vezes a documentação, fiz alguns aplicativozinhos para testar, e aí eu comecei a colocar em prática na empresa onde eu trabalho e começou a achar legal, comecei a achar interessante, começou a resolver problemas que com o gerenciamento de estado que eu utilizava antigamente, por exemplo, o state pattern, né, eu usava o Velo Notifier com o state pattern, existia alguns problemas, como por exemplo, tinha um problema em que a gente precisava notificar diferentes agendamentos, por exemplo, confirmação, cancelamento, e a gente precisava cancelar, confirmar agendamentos e manter a lista na tela, né? E aí precisava fazer uma espécie de uma gambiarra para que isso acontecesse, né? E aí eu fui testando essa arquitetura e aí, com o Change Notify, a gente consegue persistir a lista, a gente consegue, com o command, carregar a lista de agendamentos, a gente consegue, com o command, cancelar um agendamento, remover o item da lista após cancelado, ou confirmar um agendamento com o command, e a gente consegue também atualizar a lista com o agendamento confirmado, né? Então, assim, gente, eu testei várias vezes, né? Então, um aplicativo que eu tinha, que ele era parecido com o Clean Architecture, na empresa que eu trabalhava, né? Que eu trabalho, desculpa. Ele tinha uma coisa parecida com o Clean Architecture, só que eu não tinha a separação ali dos data sources, né, remote local, eu tinha simplesmente services, repositories, domain, models, entities, e eu tinha toda essa separação e eu levava muito tempo e o fluxo era confuso de se manter, de entender o que foi feito, né? E aí eu comecei a refatorar esse app com a nova arquitetura e aí eu comecei a ver benefício. Eu consigo monitorar cada função, cada método, o command separadamente na tela. Eu consigo, por exemplo, atualizar, modificar uma seleção de um item em uma lista, selecionar o item em uma lista e disparar outro command separadamente e escutar esse command separadamente, né? E isso eu fui vendo, cara, que legal. A gente consegue executar, mostrar para o usuário que ações, que microações estão acontecendo no nosso aplicativo é, simultaneamente, né? Então, eu comecei a ver somente benefício nisso, né? Com essa nova arquitetura. A melhor parte, né? Foi quando eu entendi o service, né? Quando eu entendi aquela questão de você ter um serviço que faz alguma coisa para você que seja externa, acessar uma API externa do nosso aplicativo, né? Acessar a API lá de login, de consultar os dados e tal. E aí não precisar ter aquele monte de interface, não precisar de ter solid, né, de single principal, né? Então a gente enfia tudo lá naquela classe mesmo e faz funcionar. Eu comecei a ver ganho de performance, né? De performance não, de desempenho, eu consegui entregar mais no serviço, né? O fluxo de dados ele ficava mais claro, já que o command ele passava e chamava o result na camada do ViewModel, result na camada de repositório, result na camada de service e se desse erro em algum lugar, esse erro era tratado, a gente conseguia logar esse erro,
tranquilamente, e ele repassava para as outras camadas tratado já, né? E a gente conseguia verificar pelo ciclo de execução do command na nossa tela e mostrar o erro na tela, ou parar de executar alguma coisa, ou começar ou executar alguma coisa, né? Então, eu só comecei a ver vantagem, né? E no vídeo de hoje, é, eu dei uma introdução breve aqui de por que que eu gosto tanto dessa arquitetura, eu falo tanto sobre ela, né? Lembrando que todos os detalhes dessas implementações, desculpa, todos os detalhes de implementações ali, a gente tem isso lá no meu curso Desenvolvimento Flutter Avançado na Udemy, né? Cara, eu mostro como você criar command result e testar. Todas as camadas são criadas lá, explicadas separadamente, testadas separadamente, acesso à API externa também. Então, cara, perfeito o curso lá na Udemy. Lembra, é um valor simbólico, então eu vou deixar o curso para você aí na descrição, com cupom de desconto. Qualquer coisa você pode entrar em contato comigo no LinkedIn, você pode falar comigo aqui na descrição do vídeo também, que eu vou te responder, beleza? E o curso também está sempre em manutenção, né? Então, sempre vão surgir mais aulas, né? Você que entrou no curso agora, eu vou enviar para você, provavelmente aí nas próximas semanas, um link de um grupo no WhatsApp para a gente manter um contato mais próximo, né? Informar sobre as novas aulas. Mas nesse vídeo aqui, eu queria mostrar para você um pouco do que eu mudaria, o que o Paulo mudaria nessa arquitetura de software, tá? E já vou adiantando, não é muita coisa que eu mudaria, são somente algumas implementações específicas, tá? Então, vou mostrar aqui ó, a tela para você. E a primeira coisa, gente, que eu mudaria era o API Client, o serviço do API Client, né? E por que que eu mudaria esse serviço de API Client aqui, né? Primeiramente, ele está utilizando o HTTP Client do próprio Flutter. E isso, gente, pode fazer o seu código ficar muito verboso. Por quê? Ó, aqui embaixo, para eu fazer uma requisição, eu preciso passar o host, a porta e o endpoint. Depois eu preciso setar os headers aqui. Depois eu preciso fechar, né, a conexão aqui, né, para ela realmente ser executada. Depois eu preciso, deixa eu até dar um zoom maior aqui. Boa. Depois eu preciso verificar o status code e fazer maior trâmite aqui, ó, para você conseguir capturar a resposta, transformar ela, depois fazer um JSON decode da resposta aqui nessa linha, fazer um alias aqui. Então, na minha visão, isso daqui, ó, é uma coisa que se repete várias vezes dentro do código. Tanto é que se eu der um Ctrl F, essa mesma coisa ela se repete 4 vezes dentro somente dessa classe, né? Então, o que que é que eu faria nesse caso aqui, tá? Eu instalaria o DIL, um pacote. E a minha pergunta no final das contas é por que que eles não colocaram o DIL para funcionar nesse projeto? Todos sabemos que o DIL ele é o pacote mais utilizado para fazer requisições HTTP no Flutter, certo? Então, eu colocaria o DIL aqui e faria aqui, cara, eu diminuiria algumas linhas aqui, tá? E uma verbosidade desnecessária nesse caso, tá? Acredito que eles evitam utilizar pacotes para o que já tem dentro do Flutter. Então, como o HTTP client ele vem dentro do Flutter, então acredito que eles queiram utilizar e mostrarem assim, realmente tem uma coisa aqui, então a gente vai utilizar, né? Então, beleza. E lembrando que para criar testes desse HTTP client é muito difícil. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ó, vou testar aqui o Services API, API Client Test. Você precisa fazer um mock, né? Deixa eu até pegar onde aqui está a parte dos mocks. Onde foram parar os mocks? Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho para ver onde ficaram os mocks, né, dos testes. Utils, UI, Use Case, esses são os testes, né? Então, ó, Service API. O teste, ele vem, né, aqui de mock, né?
HTTP Client, mock HTTP Client, né? Que é o nosso carinha aqui. E vamos ver de onde que ele vem. Ó, Services API, Result, Use, aqui ó, Testing, aqui ó, ponto, ponto. Então ele volta uma, duas, então ó, uma, duas, e aí tem uma pastinha chamada Testing aqui, e a gente tem os mocks aqui ó, mocks, né? E olha aqui, ó. Olha o quanto de coisa ele precisa mocar para ele fazer um teste em cima do HTTP client, né? Então é complicado, né? Então, para ele mocar um GET, ele precisa fazer tudo isso aqui, ó. Então, ele precisa mocar o request, o response, transformar o valor e retornar o resultado. Então, parece ser muito verboso. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, que fiz uma refatoração no Compass App nessa parte aqui do DIL, para mostrar para vocês como simplifica. Então, basicamente, eu recebo o DIL aqui, no lugar do HTTP Client. Um, eu fiz umas modificações aqui para ele conseguir adicionar os authorizations headers. Eu fiz uma alteração aqui também para ele pegar o path, né, e já fazer o join do path, né, colocando aqui a porta, o host e a porta. E aqui, ó, como o DIL ele retorna o request.data direto, eu removo essas linhas aqui, ó. Então, ó, eu vou voltar aqui para o teste, data aqui, API Client Teste. Então, API Client lá em cima, né? Então, ó, o que que aconteceu, ó? Eu removo, primeiramente, essa linha aqui, ela sobe, né? Ela não existe mais, ela vai vir no lugar dessa, né? Então, ó, aqui ele já faz o build client, ele já vai colocar os headers aqui na hora que ele vai fazer o build client, né? Depois eu não preciso do request.close para buscar essa resposta. Então, ele já está aqui direto. Então, aí eu não preciso dessas duas linhas aqui, tá? Então, diretamente eu pego a resposta e transformo no JSON. E no finalmente eu não preciso fechar a conexão aqui com o DIL. E eu fiz isso para todo mundo aqui, ó, tá? No final das contas aqui tem 182 linhas, tá? E aqui tem 212. Então a gente diminuiu cerca de 40 linhas de código instalando o DIL, tá? Então, galera, essa é a primeira coisa que eu mudaria nesse app, tá? E eu vou continuar analisando o que eu mudaria, tá? Tem mais algumas coisas que lá no meu serviço onde eu implemento essa arquitetura que são diferentes, mas não são absurdos, tá? Sei lá, 90% do que foi recomendado eu testei. E se você gosta da minha opinião, ou prefere ouvir minha opinião, não sei, acredito que eu recomendo você utilizar quase tudo aqui. E se você quiser mudar alguma coisa, você mude. Lembrando que lá no começo da documentação deles, eles falam: isso aqui não são regras. Adapte isso aqui ao seu contexto. Então não é para você utilizar tudo que está aqui obrigatoriamente. Exatamente o que eu fiz. Eu peguei ali a parte do view model, do command, do repository, do service e utilizei do jeito que eles falaram. Agora ali algumas outras questões, como o API client, que é o service, aí eu prefiro usar da forma que eu gosto, né? Que eu prefiro e acho melhor, beleza? Então, pessoal, novamente, meu nome é Paulo e obrigado por terem assistido. Até o próximo vídeo e valeu!